Nova entrada abrindo aos céus. Jesus foi ao céu para nos preparar, como ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, todos vocês estejam comigo. Mas quem vai estar com Jesus? Quem vai estar com Jesus quando Jesus voltar a este mundo? Você sabe que ele vai voltar, não é? Ele nasceu, ontem comemoramos a véspera do Natal, hoje é o dia do Natal, comemoramos o nascimento de Cristo. Ele nasceu, ele viveu aqui neste mundo um tempo, depois, pelos nossos pecados, ele morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Você está preparado para esse encontro quando Jesus voltar? Pense direitinho na sua vida espiritual. Às vezes no Natal esquecemos muito da nossa vida espiritual e pensamos muito na nossa vida material. Que presente comprar? Será que eu vou ganhar algum presente? Quanto eu vou gastar na ceia de Natal? Como será a minha ceia de Natal? O que é que eu vou comprar para colocar na mesa? E assim nós vamos vivendo este consumismo e glutonarias também acontecem. Mas vamos lá. Hoje é dia 26 de dezembro, domingo, dia do Senhor, né? Estamos ainda vivendo os restos do dia de Natal. Eu disse, hoje é de Natal. Hoje não, ontem foi dia de Natal. Hoje é dia 26. Ontem foi sábado, hoje é domingo. Ontem nós tivemos nosso musical de Natal. E hoje nós teremos um culto abençoado à noite. Não teremos escola durante a manhã, só online. Não teremos a escola presencial. E à noite estaremos na casa do Senhor para continuarmos agradecendo a Deus pela vinda de Jesus ao mundo. A nossa lição de hoje é a última lição do ano, lição número 13 do trimestre, baseada em Filemon 1, nos versos 10 e o verso 11. O amigo próximo. Você já pensou quem é o seu próximo? Quem é seu amigo? Carta a Filemon. Essa carta é endereçada a Filemon e à igreja que se reunia na sua casa, e é a mais breve das cartas paulinas. Embora pareça ser um bilhete pessoal, escrita entre os anos 51 e o ano 62 depois de Cristo, é considerada uma epístola, isto é, um documento escrito para ser ouvido em público. Essa epístola deve ser vista não tanto como uma carta particular de Paulo como indivíduo, mas sim como uma carta apostólica acerca de uma questão pessoal. Uma carta a uma igreja, incorporando, abrangendo uma carta a um indivíduo. Resume-se num apelo feito a Filemon para que fosse afável com um escravo chamado Onésimo, que fugiu do seu senhor, que morava em Colossos, por ter cometido um ato injusto, talvez furtado algum dinheiro ou alguma coisa de valor. Onésimo, de alguma forma, encontrava-se com Paulo, ou com um companheiro de prisão, ou porque buscou refúgio em sua companhia. Paulo envia Onésimo agora, já arrependido do seu pecado, do seu erro, de volta a Filemon, seu legítimo dono. Com a carta que estudamos agora,
Seu desejo era que o recebesse de boa vontade, perdoando o delito e possivelmente libertando-o. Perdoar um escravo criminoso era algo surpreendente. O pedido de Paulo era revolucionário para aquela época, pois o tratamento de escravos fugitivos era castigos violentos. Mas era um pedido também ousado para isso tinha que usar uma linguagem suave. O estudo dessa carta nos mostra que as pessoas podem mudar e precisam de uma nova chance na vida, mas também como a igreja deve lidar com as questões sociais. Importante notar que Paulo não se limita a um simples pedido sobre a vida de um indivíduo por razões de direitos humanos. Na verdade, ele não faz nenhum apelo sobre os direitos de cada um. O apelo de Paulo se baseia na compaixão cristã, verso 12. E lembra a Filemon que ele é devedor do próprio Paulo, verso 19, pois lhe deve a salvação pela pregação do Evangelho. Primeiro tópico: elogios a uma comunidade de amor. No verso 1 e 2, encontramos Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso colaborador, e a igreja que está em tua casa. Com essa introdução, Paulo identifica os membros da família e se refere à igreja. Talvez Áfia fosse a esposa de Filemon, pois o seu nome é citado logo depois do dele, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, é citado porque assumira parte da responsabilidade pastoral anteriormente exercida por Epáfras. O agradecimento a Deus, versos 3 e 7 a 7, é um elogio à vida cristã que aqueles irmãos levavam, e Paulo vai falar nesse tom por toda a epístola. Alguns termos relacionados com amor, comunhão, companheiro, bondade e coração são repetidos na carta. Embora pareça um assunto pessoal, trata-se, na verdade, de algo que dizia respeito à comunidade toda. Isso mostra a preocupação de Filemon com o bem-estar da igreja, pois ele coloca a sua casa como local de encontro. Seu exemplo de amor era contagiante e testemunhava de Cristo, o que alegrava o coração que agora eram encorajados. Os corações, né? Tópico 2. O amor cristão deve agir. Paulo, mesmo distante, estava ciente do amor que tinha Filemon, verso 5, e apela para esse princípio divino que deve nortear nossos relacionamentos sociais. No verso 8, é feita a ligação com o que foi dito antes em relação à confiança no caráter de Filemon como um bom cristão, embora o apóstolo pudesse ordenar que se fizesse isso com a autoridade que tinha. Ele faz a opção de não ordenar, mas apelar para o amor. Filemon precisava ser conscientizado do seu dever como cristão. Esta é a maturidade que Deus espera de nós. Responsabilidade para agir em meio às circunstâncias adversas, nos impasses da vida, na sabedoria e amor. O apelo que Paulo faz no verso 9, em nome do amor,
e no homem idoso que era, e como prisioneiro por causa do Evangelho, ele tira a autoridade apostólica e faz dele ainda mais merecedor da consideração e respeito. O pedido é incisivo. Receba como se fosse a mim mesmo, aceitando-o plenamente. Onésimo estava diante da ira ou da clemência de Filemon, mas quando este olhasse para ele, veria o próprio apóstolo ali. Qual teria sido o crime de Onésimo? Não sabemos, mas Paulo pede, no verso 8, que se ele causou algum dano, ele devia alguma coisa, furtado ou desviado algum dinheiro ou bens, ele então devia ser lançado, isto devia ser lançado na conta de Paulo, que assumiria toda a dívida. Eu pagarei, verso 19, afirmou Paulo. E agora, ele não apenas de boca, mas assinou de próprio punho uma nota promissória que o obrigava a pagar tudo a Filemon quando cobrado. Essa era a verdadeira alegria que esperava o apóstolo receber de Filemon, o benefício que reanimaria o seu coração diante de Cristo. Tópico 3. Agora um escravo útil. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil. Versos 11 e 12. O pedido é feito como para um filho. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Eis aqui o objetivo principal da carta. Paulo estava apelando a favor desse filho na fé. O nome Onésimo tinha um significado profundo, que agora é mencionado na carta. Era um nome comum para escravos, pois escravos sem nome recebiam essa identificação, ou seja, útil. É esse homem chamado útil que se tornou inútil para Filemon, que é considerado por Paulo como seu filho. Ele tornou-se agora novamente proveitoso, pois foi gerado entre algemas, o que sugere que estiveram juntos na prisão, onde Onésimo foi alcançado pelo Evangelho, quando enviado. Ele é como se fosse o próprio coração de Paulo. Ele está disposto a partir a si mesmo, enquanto Onésimo volta para seu patrão. Ele poderia ser conservado, verso 13, junto com Paulo, para servi-lo como sendo parte da contribuição de Filemon. Porém, o apóstolo não quis fazer nada, verso 14, sem o consentimento de Filemon, e em respeito à lei que exigia que o escravo fugitivo fosse devolvido ao dono legal. No verso 15, Paulo dá um sentido providencial usando palavras cuidadosamente pensadas, pois acreditava que o escravo se afastou temporariamente como convicção da soberania divina, mas agora, se fosse recebido, marcaria um novo momento no relacionamento e seria para sempre. Esse novo relacionamento, verso 16, seria muito mais profundo, pois Onésimo já não seria um escravo, mas sim considerado muito acima de um escravo. Seria irmão caríssimo. Aqui Paulo chama Onésimo de escravo porque essa era
Esse era o seu ofício, dando novo aspecto à escravidão, quando considera a condição humana de pouca importância, tendo em vista o desejo de cumprir o chamado cristão. Assim, diante de Deus, qualquer posição na sociedade é importante, pois todos são irmãos. Onésimo ainda era um escravo na carne, mas ganhou honra e tornou-se igual a Filemão diante de Deus, como irmão que se tornaram. Paulo encerra a carta, verso 21, confiando na obediência de Filemão e esperançoso de que este iria fazer muito mais do que ele pedia. Conclusão: a Igreja do Senhor Jesus Cristo vive verdadeiramente o Evangelho da graça quando se torna uma comunidade de amor, na qual os pecados são de fato perdoados, as pessoas são curadas e tornam-se amadurecidas em Cristo. O amor de Deus, revelado a nós na história, na Sua palavra e em Cristo Jesus, precisa ser exercido. Hoje, pela Igreja, que é o corpo de Cristo, para a salvação de vidas preciosas. Quando o Evangelho é pregado, no poder do Espírito Santo, vidas são transformadas para a glória de Deus e pessoas aparentemente inúteis se reencontram com Deus, consigo mesmas e com os outros, passando a viver a nova vida em Cristo, para pensar e agir. Pense e reflita em como a sua igreja tem se posicionado como uma comunidade de amor. As pessoas são de fato aceitas, mesmo pecadoras e com um passado não muito elogiável? 2. Como devemos evangelizar os escravizados pelo pecado de forma eficiente a ponto de, como Onésimo, voltarem para corrigir os seus erros do passado e desejarem viver uma nova vida? Terceiro e último, como podemos ser instrumentos de reconciliação, como foi Paulo entre Filemão e Onésimo? Pense naqueles que estão sofrendo por dissensões e discórdia. Ore por eles e seja ponte para a união de todos. Aí está o dever nosso como Igreja do Senhor Jesus, servir de ponte entre o pecador e Deus, fazendo com que ele possa retornar ao convívio do Senhor, estando agora nos braços do Senhor. É o papel da igreja. Nesse final de ano, vamos fazer isso, vamos amar uns aos outros, amando ao próximo. Quem é o seu próximo? Às vezes você fica pensando, quem é o seu próximo? Não é aquele que está junto de você. Pode ser aquele que está um pouco distante. Ore por ele. Ore pela sua família. Ore pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Que nós tenhamos um ano findo, ainda perdoável, e que no próximo ano possamos estar de coração abertos para continuarmos a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Vamos tocar mais um hino na gaita? Envolvido em densas trevas. Almejava a luz do céu. Liane,
Vamos. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu. Assim estava Paulo e Onésimo, envolvido numa prisão. Mas eles almejaram e encontraram. Onésimo encontrou a luz dos céus, através do evangelho anunciado por Paulo e na receptividade de Filemon. Agora, Onésimo era integrante da igreja que estava reunida na casa de Filemon. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, Senhor, pelo dia de ontem, o dia de Natal. Damos-te graças, Senhor, pelo dia de hoje, o dia do Senhor, o domingo do Senhor. Que nós possamos, Deus, estarmos atentos aos propósitos do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos, Deus, estar vivendo realmente um espírito natalino nos nossos corações, amando uns aos outros, amando ao nosso próximo, buscando viver em harmonia uns com os outros, Deus. Queremos, Senhor, clamar ao Senhor pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa bisneta Luísa, por aqueles, ó Deus, por aquelas famílias que estão espalhadas em todos os lugares onde nós chegamos através desta gravação, ó Deus, ali em Rondônia, ali em Peribé, ali, ó Deus, em tantos lugares que nós podemos chegar pela graça e bondade do Senhor, providência do Senhor. Que a Tua palavra seja entendida, Senhor, e aplicada aos corações. E que o Senhor esteja abençoando cada vida que nos ouve, dando-lhes, ó Deus, a oportunidade de terem um verdadeiro encontro com o Senhor, aqueles que ainda não são seus, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada família que nos ouve, as famílias que estão atravessando algum problema de relacionamento, de saúde, ó Deus, algum problema social, que o Senhor esteja visitando cada família, levando a paz aos corações, a harmonia aos lares, às famílias, e dando-nos, ó Deus, a Tua graça constante em nossas vidas, perdoando-nos e fortalecendo-nos a fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Assim, queridos, chegamos ao final de mais um estudo da EBD em sua casa. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família. No próximo dia 31, sexta-feira, estaremos ali na igreja, realizando o nosso culto da vigília, começando às 10 horas da noite e encerrando após a meia-noite. E que você possa estar ali conosco, agradecendo a Deus. Estaremos celebrando em momento o que seria a última celebração da ceia do ano e, consequentemente, já iniciando um novo ano com a primeira celebração da ceia. Que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo, que Deus nos guarde e que Deus nos dê uma semana de muita paz, muita alegria nos nossos corações. E que o próximo ano seja um ano abençoado para você e abençoador através de você. A todos, um bom dia, que Deus nos dê a presença constante e que possamos aproveitar este domingo na presença do Senhor. E logo mais, não se esqueça, estaremos na casa do Senhor a partir das 19 horas. Nós esperamos por você ali. Não fique em casa, vá à casa do Senhor. Amém?